Bem-vindos ao canal Universo Studio Cast, onde o universo quer ouvir a sua história. Antes de começar, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha e deixe seu comentário. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos falar sobre as instituições que preservam a nossa história, a nossa memória, tudo o que acontece em Salvador, na Bahia. E hoje nós estamos aqui com um historiador, uma pessoa que é especialista nesse assunto. Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, e aí? Pessoal do Universo Studio Cast, primeira vez aqui, agradecer e exigir de quem estiver acompanhando, deixar o like, fazer perguntas e compartilhar, por favor, certo? Então, Bruno, prazer, muito obrigado pelo convite, todo mundo envolvido aqui da equipe. E é isso, eu sou um menino oriundo de São Queixa, Califórnia, São Caetano. Eu sou historiador. Eu vou falar um pouco da minha formação para a galera meio que se nortear que a gente precisa estudar, né? Pensar sempre nisso, né? Que para poder conhecer esses espaços e saber um pouco, a gente precisa estudar em todas as nossas áreas que a gente escolher, certo? Sim. Então, eu sou licenciado em História pela Universidade Jorge Amado. Eu também faço parte do mestrado profissional em História da África, Diáspora dos Povos Indígenas. Então, dá essa ênfase para entender que eu procurei, dentro da história, me especializar em temas específicos para as coisas que eu gosto mesmo da minha cidade, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E ano que vem eu completo o meu doutorado. E eu faço doutorado também em História na Universidade Estadual do Paraná. E a gente pode falar um pouco desse negócio de território, pensando nessa perspectiva, que eu sou uma pessoa que pensa que o território é o mundo. Por isso que eu fui estudar em vários lugares para poder me desenvolver e ampliar ainda mais. É isso. Para além da sala de aula, o ofício do historiador, ele é bem prático na nossa sociedade, não somente em ser contador de história, mas contar história através de quê? Como? Então, estar aqui com vocês é para falar um pouco sobre isso. Aí você falou sobre esses espaços de memória, né? Um povo sem memória é um povo sem passado. E Salvador, né, como primeira capital do país, ela tem vários espaços que guardam a memória do país e, em uma perspectiva global, sim, do mundo. Porque nas Américas aqui foi o primeiro território que a monarquia completa de um país, no caso, Portugal, veio se aportar. Foi a primeira vez na América. Então, sim. E aí, aproveitando pela data que a gente passou, né, isso traz discussões sobre a importância do nosso país, que é para deixar no ar. Fomos realmente descobertos? Se os povos originários já estavam aqui, como é que a gente foi descoberto? É só para deixar isso. Então, como primeira capital do país, a gente tem vários espaços de memória. Por exemplo, no bairro aqui do Comércio, nós temos o Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Salvador, a capital, ela tem o seu próprio arquivo, que é onde guarda documentações diversas sobre a cidade, sobre a história da cidade, como, por exemplo, as atas da fundação, o que se discutia politicamente na cidade. Naquela época, né? Naquela época, no início da colonização. A gente tem documentos específicos que servem à sociedade. Por exemplo, existem registros de batismos que se encontram depositados lá. E onde é que você encontra esse documento? É uma biblioteca? E aonde se encontra e o seu valor e o seu papel. Aí vamos lá, a gente está aqui em Salvador e está procurando uma certidão de batismo porque, por exemplo, a minha mãe, ela não quer ter mais o nome dela de casada, ela quer ter o nome dela de solteira. Só que ela precisa de uma certidão que comprove como era o nome dela de solteira, e ela não está em lugar nenhum encontrando. Não tem mais isso. Ela vai no cartório, que hoje em dia o cartório é uma instituição privada, né? Você paga uma taxa para fazer essa procura. Ela já pagou essa taxa porque ela sabe onde é, mas não encontrou. Onde é que está esse documento? Ele está depositado no Arquivo Histórico Municipal de Salvador, que fica no bairro do Comércio, ali perto do Mercado Modelo. Sim. Então ela vai lá, vai ter uma funcionária que vai atender ela vai dar o nome dela completo, gratuitamente. A funcionária vai fazer a mesma pesquisa e, porventura, pode ser que o livro de registro esteja lá. Então, a funcionária vai pegar esse livro de registro e vai passar para um documento autenticado que vai ter valor oficial. Para ela poder dar entrada e dizer assim, agora eu tenho como comprovar que quando eu fui batizada, meu nome era esse, de solteira. Então ela precisa buscar um arquivo. Só que minha mãe, ela não é historiadora.
Ela não sabe Ela que não existe sabe que existe essa isso. possibilidade. Ela Mas só- também tem a possibilidade de não ter esse arquivo lá, certo? Sim, há grande possibilidade de a gente não encontrar a documentação. E aí é que entra a minha ciência, né? A ciência histórica, que é catar e costurar retalhos. Eu posso não diretamente encontrar a certidão dela de batismo, mas eu posso encontrar documentos que dêem indícios que ela foi batizada lá. Por exemplo, ela teve que ir para o hospital, dar entrada no hospital para o nascimento dela. Existe um documento chamado Registro de Nascido Vivo. Onde Sim. é que está? Aí eu, como historiador, sou eu que vou caçar esse documento na cidade. O primeiro lugar que eu vou, o Arquivo Histórico Municipal, porque é relacionado a Salvador. Mas pode ser, por diversas questões que acontecem na cidade, a documentação não foi entregue lá. Ela foi para uma outra instituição maior, que se chama o Arquivo Público do Estado da Bahia. Que aí, ó, ele vai pegar a documentação de todo o estado. Eu vou lá nesse arquivo que fica na Baixa de Quintas, perto ali da região do cemitério. Sim, sim. Pronto. Eu vou até lá, marco um agendamento e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Arquivo Municipal de Salvador. Vou para lá e vou passar o nome. O funcionário vai me ajudar, vai mostrar um computador que tem uma base de dados dessas certidões. Aí eu vou procurar, ver o que é que tem. E aí eu não encontrei a certidão. Beleza. Mas eu ponho o sobrenome da minha mãe e encontro lá um processo civil, um processo de terras, de minha avó vendendo terras. Aí eu, poxa, o que será que tem nesse processo? E porventura esse processo acabou parando na delegacia e minha avó acabou tendo que testemunhar que ela era dona da terra. Era esse processo. Eu vou lá como historiador e vou investigar esse processo. Dentro desse processo tem vários documentos. A gente, quando vai na delegacia, acaba tendo que se identificar. E aí minha avó, porventura, se identificou como? Apresentou a certidão de casamento dela. Algumas certidões de casamento tem dizendo fulano é casado com cicrano e tem X filhos. Aí Sim. vai estar lá o nome da minha mãe, de solteira. Solteira. Aí eu, ó minha mãe, esse documento serve para a senhora agora ter seu nome. Então, essa é uma possibilidade das diversas e dos dois lugares simples de memória que eu estou falando aqui da cidade. Falei do Arquivo Municipal, Arquivo Histórico Municipal de Salvador, que fica no bairro do Comércio. Gente, vão conhecer o Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Fica o convite, porque lá está funcionando um aparelho público chamado Casa das Histórias. O objetivo da Casa das Histórias é trabalhar com o patrimônio da cidade através de imagens. Houve uma pesquisa profunda dentro do Arquivo Histórico Municipal de Salvador para apresentar as imagens da cidade, como era essa cidade, como ela foi construída, desde a sua fundação até hoje. Então, são 4 andares só com essas imagens, a Casa das Histórias. Vão lá conhecer e o arquivo funciona nos andares superiores. Então, a Casa das Histórias é uma coisa que é para a gente conhecer o quanto cidadão. Esse vale dar essa prensa na cidade. Que a gente pensa que o museu é lugar para o turista, que eu não vou conhecer o Pelourinho porque eu já moro aqui. Não, a gente tem que conhecer o nosso centro histórico, porque nós somos a sociedade, nós moramos aqui, então a gente tem que conhecer e reconhecer esses espaços. Então, vão lá na Casa das Histórias, vão no Arquivo Histórico Municipal, vão no Arquivo Público do Estado da Bahia. E aí a gente vai diversificar, vamos ficar aqui na área, vou voltar aqui para o comércio, falar do Arquivo Histórico Municipal, que fica em frente ao Mercado Modelo. Pronto, o Mercado Modelo tem em frente o elevador Lacerda. Sim. Aí a gente pega o elevador Lacerda, sobe e desce, sem saber o papel do elevador Lacerda. Quem é que tem que explicar esse papel? Que ele não foi feito exatamente para transportar somente pessoas, eram cargas. Aí quem é que vai explicar? É Vinícius, né? Eu e todos os meus colegas historiadores e historiadoras. E aí a gente tem que pensar, quando eu vou para a Cidade Alta, o que é que eu vejo de lá da Cidade Alta? Eu vejo aqui a minha cidade baixa simplesmente e ela é ligada com o que na minha cidade? Então, são essas perguntas que o meu papel tem que fazer e mostrar através da história que a cidade está toda conectada. É uma interconexão. E é esses espaços de memória que fazem isso. Precisa a pessoa conhecer também o passado, né? Como você disse, que um povo sem história é um povo sem passado. E também um povo sem passado é um povo sem futuro, porque a gente também não consegue construir muita coisa se a gente não conhece o nosso passado, se a gente não sabe ali quais foram
os problemas que a gente teve naquela época, como a gente solucionou esses problemas, caso a gente tenha esse problema novamente hoje em dia, para a gente poder solucionar, né? Mas como é que você trabalha? Você trabalha sozinho? Você tem uma agência, algo por trás que junto com você funciona? Como é? Boa pergunta, viu? Eu continuo ainda sendo a empresa de um homem só. Legal. Eu vou dar risada, a empresa de um homem só. Porque esse trabalho que eu exerço, eu e alguns outros colegas, como por exemplo, Urano Andrade, eu vou falar dele aqui, que é um cara que eu tenho como exemplo, é pouco difundido esse trabalho, até é porque a sociedade civil, a população, ela não sabe que o professor de história, ele pode ter esse papel, o quanto responsável pela memória, divulgação e mesmo ajudar a população com problemas simples, que nem eu falei, essa questão do nome, vem a questão de uma escritura, né? A pessoa tem um terreno e não tem... E venderam um terreno, por exemplo. Acontece muito isso, né? É comum, né? Você comprar um terreno e de repente ele foi revendido por outra pessoa e vem uma pessoa dizendo que é dono e está com recibo de compra e venda. Onde está essa escritura que atesta que você é o proprietário? Aí a pessoa vai logo para o amparato jurídico. Não, vou procurar um advogado para brigar na justiça. Sim, também tem que procurar um advogado. Mas aí o advogado faz assim, eu estou procurando uma escritura. Aí até o próprio advogado faz assim, eu vou ter que procurar um historiador para procurar essa escritura. A escritura está onde? Voltamos para o arquivo. Não vai estar no cartório. Ela vai estar... A escritura pública você pode até ir no cartório e o cartório vai dizer assim, olha, em nome dessa pessoa tiveram X quantidade de escrituras, mas ela não está aqui. Vai estar no arquivo. Aí vai para o arquivo e não é o advogado que pega o documento no arquivo, é o historiador. E a gente vai ajudar a regularizar uma terra, por exemplo, terras quilombolas. Aí vamos ampliar a nossa história, assim, fala assim, terras quilombolas, a gente vê muito problema hoje em dia isso, né? Sobre a demarcação de terras, quando é que vai começar a reforma agrária? E aí, dentro dessa questão dos quilombos, porque o quilombo é um lugar onde escravizados, inicialmente fugidos, estavam ali se reunindo para aquele movimento revolucionário. Mas para os dias de hoje, como é que se faz para se reconhecer uma área quilombola? Comprovar que aquela área pertenceu, por exemplo, a um senhor de engenho. Cadê a documentação desse senhor de engenho? É um inventário post-morte, né? Que vai estar lá dizendo que ele tinha a propriedade X nome, que é o nome hoje do tal quilombo. Eu não vou dar nomes para não criar polêmicas. É o nome de tal quilombo. E aí eu vou lá e aqui, procuro, o historiador vai lá, procura o inventário para dizer assim, ele realmente tinha essa terra, aqui é o nome da terra. E, por incrível que pareça, geralmente esses inventários têm lá arrolamento dos escravizados, o nome. Dos escravos. Se o quilombo está lá cheio de pessoas, descendentes de africanos, qual a probabilidade de eles serem descendentes desses? Fechou? Fechou o caixão ali. Aí entra com a documentação e aí vamos arrolar para ter o reconhecimento que realmente ali é uma comunidade remanescente de quilombo. E isso vale para o Brasil todo, né? Assim, graças à caminhada, eu não trabalho só na Bahia. E aí vai de novo reforçar que nós não temos só que reconhecer e ter conhecimento sobre a memória da Bahia. A minha fala é para dizer que a gente tem que se reconhecer enquanto brasileiro, entender um pouco de tudo, saber por que a gente tem essas brigas territoriais, por que o Nordeste está nesse lugar protagonista, porque eu falei começando o Brasil nasce, Bahia, Salvador. Isso. Então, se a gente sabe disso, a gente vai para qualquer lugar do Brasil com tranquilidade para dizer assim, beleza, você é desse estado, mas você sabe que de onde eu venho, eu estou sendo barrista agora. Você sabe que de onde eu venho é onde nasceu o Brasil, né? Você sabe, né? Que você está tirando sua onda, tudo, mas o Brasil nasceu foi aqui. Então, fique tranquilo. Você sabe que o litoral mais bonito fica onde? Nordeste. Então, Nordeste Pronto, a gente tem que saber disso para poder chegar nos outros lugares e com tranquilidade, né? Porque nos últimos anos essa questão do patriotismo acabou sendo afetada por questões políticas, mas é uma palavra que quer dizer isso, sentimento pátrio, sentimento de pertencimento. Nós continuamos sendo brasileiros, a cor da nossa bandeira continua a mesma, a seleção brasileira continua sendo o nosso símbolo. Coisas e questões políticas a gente discute, mas a gente perdeu esse senso e a gente tem que voltar, que é através disso, da memória, e dizer, o Brasil nasceu aqui.
Sim. As aulas de história continuam tendo que falar isso e é necessário para a gente saber a importância dos nossos estados, das nossas regiões. Não vejo isso ruim. E é essencial. É uma aula que tem que bater sempre, as aulas de história, sem ideologias, né? Que muito se briga com isso. É para a gente ter esse entendimento de como é com que eu vou trabalhar se eu não reconheço quem eu era, quem eu fui, com que os meus antepassados trabalharam através da história, quais as necessidades das guerras aqui, por que teve essas guerras aqui? Foi para um estado ter mais dinheiro? Não, a gente entende isso a partir das aulas de história e das outras áreas das ciências humanas, né, sociologia e todo mundo, para não ter briga comigo, as outras áreas das ciências humanas também servem para isso. Mas a história no colégio público hoje em dia, ela não trata diretamente sobre esses tipos de assuntos que você falou aqui, né? Então, você acha que tem alguma deficiência ali na preservação dessa história dessa forma como você conta? Peraí. Não acabou, não. Você quer ver a segunda parte da entrevista? Vai sair no sábado, às 10 horas.